Queridos, eu quero aproveitar o tempo que eu tenho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 12, verso 1 e 2. Gênesis 12, verso 1 e 2. Então vamos ler aqui o que diz o texto. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do seu meio, dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu vou ler o 3, só para a gente poder concluir. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Senhor, muito obrigado por essa noite. Agradecemos ao Senhor, pedimos a tua bênção, a tua graça, pedimos a tua unção. Rosh Kadosh, nós clamamos a tua intervenção nessa noite poderosamente sobre as nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Irmãos, eu vou trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, mas muito simples mesmo. Eu procurei de uma forma bem simples trazer uma palavra que fosse de fácil entendimento, como para mim, como para a igreja. E o que eu entendi é que o Evangelho é muito simples. Quem complica ele somos nós. Yeshua é muito simples. Quem complica ele somos nós, os teólogos, os estudiosos, os cientistas, os estudiosos da ciência da religião. E aí, origem é o tema da palavra que Deus me deu para estar falando com os irmãos dessa noite. Quando a gente fala de origem, a gente poderia dizer, bom, eu estudei que o mundo veio do Big Bang, foi uma explosão. Bom, eu estudei que a nossa formação é o átomo. Ok. Eu estudei sobre a teoria da evolução de Darwin. Eu estudei que Deus criou o homem no paraíso, e a Bíblia fala sobre a criação de Adão e Eva. Mas eu quero falar de origem, da nossa origem. Não quero me deter em nenhum tema científico, porque não é tema da nossa palavra, mas eu quero falar da nossa origem. De onde que nós viemos? Isso é uma pergunta sem resposta, ou com várias respostas. Vocês concordam comigo? Que é uma pergunta sem resposta e com várias respostas. Um diz que nós viemos da evolução, outros dizem que o que nós queremos, que a Bíblia diz, que Deus criou o homem. Agora, isso é uma pergunta sem resposta ou com várias respostas, mas conforme a Bíblia, nós viemos de uma promessa. De uma promessa que o Senhor fez a Abraão. Abraão, no caso. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é a promessa que Deus tem para mim, para você, para a igreja do Viva, para a igreja do Senhor no Brasil e para a igreja do Senhor no mundo. Farei de vocês uma grande nação e tu serás uma bênção. E a gente, como nós vivemos muito pelo que nós vemos, a gente não acredita muito. Ora, como esse pregador fala um negócio desse, as cadeiras aqui, tudo vazio, ele está crendo demais, queridos.
os estádios estão cheios, as igrejas estão vazias. Há de chegar o dia que as igrejas estarão cheias e os estádios estarão vazios. Ou então, os estádios estarão cheios da igreja do Senhor. Daqueles salvos, daqueles que creem nessa palavra que está sendo pregada na igreja, nessa palavra que está sendo dita, a restauração da igreja do Senhor. E eu quero muito nessa noite ser simples no meu falar, para que Deus possa nos abençoar tremendamente. Bom, quem conhece essa história, essa imagem, todos nós conhecemos, quando Abraão vai sacrificar o seu filho. E o que acontece nesse episódio? A Bíblia diz que o anjo brada: Abraão, Abraão, não faças isso. E se o anjo não grita com ele, grita, não faças isso, não mate, não faças, ele iria sacrificar o seu filho, de tal forma que era a fidelidade de Abraão ao Senhor. Agora, queridos, eu preciso falar de um povo, e eu disse, vou ser bem simples, bem tranquilo. Vocês estão vendo ali? Depois que isso aqui é a revista Veja, de 14 de maio de 1948. Depois de uma espera de 1878 anos, os judeus ganham um país, mas a independência de Israel não encerra a longa marcha. A diplomacia fracassou e a guerra com os árabes continuou. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente precisa. Abraão recebe a promessa do Senhor. E aí acontecem alguns fatos na vida de Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó luta com o anjo do Val de Jaboque. Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Jacó luta com o anjo e diz assim: olha, eu não te abandonei, eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. Como meu tempo é curto, eu vou caminhar um pouco rápido na história. E Jacó, Deus faz uma promessa a Jacó, troca o nome de Jacó e passa a chamar Israel. E de Israel, esse povo de Israel, nasce uma nação que é chamada de nação do povo de Deus. E esse Israel passa por vários episódios da história. E esse Israel vai para o exílio. E o profeta Daniel profetiza que o rei havia de vir. E o mesmo povo que elevou, que aplaudiu esse rei, o crucificaria. 490 anos depois, no domingo, vamos dizer assim, no domingo, Yeshua entra em Jerusalém, montado em um jumento, e aplaudido como rei, e o mesmo povo que o aplaudiu como rei, o crucificou. E a profecia se cumpriu. E o que nós ouvimos sempre? Que Jesus entrou montado no jumentinho, em prova de humildade, provando que era humilde. Mas o que isto prova é que se Yeshua não é o prometido, o Filho de Deus, aquele a quem o Senhor enviou para me salvar, para te salvar, para me libertar, para te libertar, para me curar e para te curar, não existe outro, porque na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, se cumpre a profecia de Daniel. Amém? Caminhamos então. E esse povo, queridos, Jesus diz assim, e foi quase apedrejado: não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Estou falando de história. Se eu errar aqui nas datas, por favor, pesquisem e vocês vão encontrar os fatos que eu estou relatando aqui. Jesus profetiza: não ficará pedra sobre pedra.
no ano 70 depois de Cristo, DC, o general Tito entra em Jerusalém. Entra em Jerusalém, mata 1 milhão de judeus e destrói a cidade de Jerusalém. E aí os remanescentes são espalhados por toda a face da terra. No ano 133 aproximadamente depois de Cristo, DC, os romanos reerguem Jerusalém e no lugar do templo eles edificam um templo ao Deus Sol e dão o nome de Alá. E esse povo judeu é espalhado pela face da terra. Vamos caminhar mais um pouquinho. Logo depois, os primeiros papas nascem nas cruzadas. Se não me falha a memória, irmãos, eu estou sendo bem prático, bem simples, para vocês entenderem a história. Nascem as cruzadas e o primeiro papa levanta as cruzadas com o objetivo de libertar os judeus. E o que acontece? Olha o objetivo, libertar os judeus. E o que acontece? O chefe da brigada, o líder da brigada, o francês, Debulhon, uma coisa assim, ele faz o seguinte pronunciamento: eu não sossegarei enquanto não exterminar o último judeu. E as cruzadas se tornam um banho de sangue, em nome da cruz, em nome da fé, em nome de uma religião que professava crer em Cristo e dizimava, com o objetivo de dizimar, de apagar da face da terra aqueles aos quais esse Cristo, esse Jesus, esse Yeshua pertencia. Então a tendência era exterminar da face da terra os judeus. Caminhamos um pouco mais. Somente numa cidade, 60 mil pessoas foram mortas. A igreja estabelecida matou cristãos, judeus e evangélicos, quase ou mais, conforme mais do que a Segunda Guerra Mundial. Eu estou andando rápido por causa do meu tempo. Isso é dado histórico. Vamos caminhar. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler mata 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. E o general MacArthur, quando estava nos campos de concentração, chama os repórteres, a imprensa e diz: documenta este fato, porque no futuro alguém há de dizer que isto não aconteceu. E eu tenho, se vocês quiserem, eu tenho um documentário provando que o Holocausto não existiu. Que o Holocausto não existiu. Queridos, eu estou falando de nós. Eu estou falando de nós. Eu estou falando dos nossos irmãos. Eu estou falando, não é deles, é de nós. Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo que tem sido perseguido. E Adolf Hitler faz uma declaração e foi aplaudido de pé, dizendo o seguinte: que o que a Igreja Católica, o que a Igreja não conseguiu durante 15 séculos, que ele iria
extinguir, ou seja, apagar da face da terra essa raça, esses porcos, essa raça imunda chamada judeu. Isso é história. O problema é que durante anos a fio nós fomos educados, catequizados e doutrinados numa escola dominical, água com açúcar. E quando a igreja traz a restauração, quando a igreja traz um tema sobre restauração, quando a igreja começa a falar das atrocidades cometidas, quando a igreja começa a dizer o quanto as pessoas morreram por causa do Evangelho, quantos cristãos morreram, cristãos que eu digo, são judeus que creram em Yeshua, e quantos cristãos gentios morreram. Sabe o que mais atormentava os romanos? Quando eles iam sacrificar os cristãos nas arenas, sabe o que mais irritava eles? Sabe o que mais irritava o imperador, meus queridos? É que os leões estavam lá famintos, os leões estavam lá doidos de fome, e aí entrava as famílias dos cristãos para serem comidos, e aí o alvoroço era como o jogo do Cruzeiro e Atlético. Quando o Atlético faz gol, a torcida levanta. Ninguém foi gol, mas aí quando o Atlético faz gol, a torcida levanta. O campeão! E aí o povo aplaudia de pé aquele fato das pessoas sendo dilaceradas dentro das arenas. Mas o que mais irritava o imperador romano e os romanos, e o que causou a conversão de muitas pessoas a Yeshua, era o fato de que os cristãos saíam cantando. Eu vou parafrasear e vou dar um exemplo. Os cristãos saíam, as mulheres, os homens, as crianças saíam dizendo: vou morar com Jesus lá no céu, vou morar com Jesus lá no céu, vou morar. E o que calava esses cristãos eram as bocadas do Deus. Amém? Amém, irmãos? Sabe por que a gente não dá glória a Deus? Sabe por que a gente fica assim? Será? É porque, primeiro, nós não sabemos o que é ser perseguido, nós não sabemos o que é ser torturado, nós não sabemos o que é ser enforcado, igual alguns dos nossos irmãos da Portas Abertas estão sendo enforcados em praça pública. Nós não sabemos o que é as pessoas entrarem na igreja, igual nós estamos aqui, e a gente está cantando, né? Oh, me abraça, né? Espírito, vou mais fundo. E aí quando a gente, e é assim, ó, é um olho aqui e o outro lá fora, porque nós não sabemos o que é a pessoa chegar aqui e metralhar, e trancar a porta, e pôr fogo na igreja com todos aqui dentro. E se isso acontecer, nós vamos cantar: vou morar, vou morar. E nós poderemos dizer como aquele homem disse: olha, rei, se o Senhor nos quiser livrar da fornalha, Ele livrará. Mas se Ele não quiser livrar, contanto que adorar, nos curvar diante da imagem, nós não vamos curvar. Queridos, isso é sério. Sinceramente, nós estamos preparados? Porque quando se fala em restauração da igreja, quando se fala naquilo que Deus tem feito, nós dizemos: oh, restauração não é restauração não, restauração agora. Oh, que negócio é esse? Viramos judeus, agora somos judeus. Sim, somos judeus. Sim, nós somos judeus. Nós somos judeus. Nós somos judeus. Yeshua é judeu. Mas eu não sou judeu, não. Se você não é judeu, você foi, do momento que você aceitou Jesus, você se
No ano 70 depois de Cristo, 19 séculos depois, é fundado o Estado de Israel. 19 séculos depois é fundado o Estado de Israel. E olha o que a revista Veja diz: as cadeiras vieram emprestadas de café vizinho, os microfones do empório musical, 2 carpinteiros chamados às pressas ergueram o palco de madeira em tempo recorde. Um retrato do pioneirismo sionista, Theodor Herzl, foi colocado em posição de destaque no salão principal, ladeado por 2 bandeiras gigantes com a estrela de Davi, símbolo ancestral do povo judeu, lavadas e passadas de forma expedita para a ocasião. Em um piscar de olhos, o Museu Nacional de Tel Aviv transformou-se para sediar uma cerimônia guardada pelos hebreus há exatos 1878 anos, desde que a destruição do segundo templo pelos romanos em 70 depois de Cristo acabou com a soberania judeia de Jerusalém e deu início à segunda diáspora dos seguidores de Isaac. O compromisso desde 14 de maio de 1948, porém a história seria finalmente reescrita. A terra prometida estava voltando para as mãos dos judeus. Glória a Deus! Acontece que nesse dia, 14 de maio de 1948, havia 5 nações, Síria, Irã, Iraque, 5 nações, vai lá e pesquisa, pelo amor de Deus, 5 nações, o Estado de Israel estava sendo fundado, 5 nações avançaram contra Israel com tanques de guerra, e os colonos israelenses desarmados, porque os britânicos que dominavam aquela região saíram e deixaram eles com 2 coisas, uma mão na frente e outra mão atrás, e armaram os inimigos árabes, e armaram os árabes. E aí o que eles fizeram? Atravessando o Sinai, eles partiram, porque ninguém aceitava, ninguém queria que a promessa de Deus fosse cumprida. Mas 300.000 colonos israelenses derrotaram 30.000 soldados inimigos. Oh, aleluia! Está aí! Irmãos, somos nós! Amém. Oh, somos nós! Amém. Somos nossos irmãos! E 300.000 colonos judeus derrotaram 30.000 soldados israelitas. Sabe o que o mundo fez? Cruzou os braços e disse o seguinte: vamos ver o circo pegar fogo, vamos ver os judeus serem extirpados da face da terra. E se cumpre a palavra de Deus na vida do povo, e Judá será como flechas de fogo. Amém. Flechas de fogo. Queridos, é impossível, conversa com o general, conversa com o militar, Daniel, você pode ser testemunha disso, pastor. É impossível, do ponto de vista estratégico, 300.000 homens vencer um exército blindado com armas velhas de 30.000 homens. Tem mais. São os nossos irmãos, são a nação que Deus escolheu, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, a qual eu e você faz parte. Sabe, queridos, com a informação dessa, era para a igreja pular e virar cambalhota, mas tem mais. Vou deixar isso aqui por enquanto. Queridos, 1948 é fundado o Estado de Israel. Glória a Deus. Essa informação, por favor, pesquise. É fundado o Estado de Israel. Bom, Israel caminha. Isso sem falar em alguns fatos, em falar, irmãos, com o navio, com mais de 1.000 judeus, estava, antes da guerra, o navio foi pedir os exilados foram pedir socorro nos Estados Unidos. O general Roosevelt não quis, o presidente Roosevelt, desculpa, foi pedir abrigo na Suíça, a Suíça não quis.
na América do Sul, os portos da América do Sul fechou as portas para os nossos irmãos judeus. Isso a história não conta. E esse Davi, com mais de 1.700 judeus, estavam com visto, com autorização para entrar nos Estados Unidos. Eles foram devolvidos para a Europa para morrer queimados nos fornos de Hitler, porque nós que dizemos que amamos, fechamos as portas para os nossos irmãos e eles voltaram para morrer nos fornos. Voltaram para morrer nos fornos. E a igreja, meu Deus do céu, nós precisamos pesquisar mais, nós precisamos estudar mais. Nós não podemos viver nessa água de barreira que nós estamos vivendo, nessa água com açúcar, nesse glória a Deus e aleluia, sem saber o fundamento da história, o que aconteceu com os nossos irmãos. Oh, igreja, eu não tenho competência para exortar ninguém, mas eu tenho estudado. E quando se levanta a bandeira da restauração, alguém se levanta e diz: eu não creio nisso, isso é uma bobagem, vai ser teólogo lá no inferno. Pastor, me perdoa se eu falei alguma coisa demais, mas se você é teólogo, se você é estudioso, se você pesquisar, você vai entender que Deus tem um propósito em restaurar a sua igreja. E eu estou provando isso historicamente, não é blá blá blá. Pesquise e você vai ver isso. Glória a Deus. Depois eu vou lá para Zaqueu, espera aí sentar. Queridos, eu vou só dar mais um dado histórico. No dia do Yom Kippur, sem falar na guerra de 67, a guerra dos 6 dias, onde Israel construiu uma ponte debaixo de bala, onde as forças inimigas de Israel montaram um aeroporto de faz de conta, para poder, enquanto a artilharia, a força aérea israelense atacava o aeroporto de faz de conta, eles atacariam Israel. Isso na guerra de 67, na guerra dos 6 dias. E o que mais irritava no árabe era ver uma mulher judia com armada no fuzil e com o pé no peito dele, ele deitado no deserto, ela fotografando aqui. É a vitória do Senhor, glória a Deus, aleluia. As mulheres do povo de Deus também são guerreiras. Boa! Um outro dado importante: Hitler fez um concurso para a foto mais bonita de um alemão matando um judeu. Ganhava prêmio. E aí, queridos, vou só dar só mais um dadinho, que eu falei que ia ser bem simples na minha mensagem. 1973, o dia do Yom Kippur, as forças armadas israelenses estavam de licença e estavam lá no muro da lamentação, cantando lá, orando, fazendo as suas orações. Não posso ir mais longe, porque senão vou folgar a câmera aqui, irmãos. E lá, e os inimigos tramaram contra Israel, contra o povo de Deus. Vamos destruí-los, porque eles estão de folga, as forças armadas estão de folga, o exército israelense está de folga, e nós vamos então atacar sorrateiramente e vamos destruir o exército inimigo, o exército de Israel. Glória a Deus. E o povo lá. E aí o exército inimigo atacou. No dia do Yom Kippur, 1973, parece que a primeira-ministra era Golda Meir e ainda Moshe Dayan ainda era o ministro da guerra, se não me falha a memória. E você vai pesquisar a história, você vai ver que na Guerra dos 6 Dias, você vai encontrar Moshe Dayan com a Torá aberta nas colinas de Golã. E a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias foi porque o judeu conhece a palavra. E na palavra estava a promessa que Deus ia dar vitória ao povo judeu. E em cima da Torá, Moshe Dayan, aquele homem com o tapa-olho do lado, estava nas colinas de Golã com a Torá aberta. E Deus deu a vitória ao seu povo.
1973, dia do Yom Kippur. Ataque surpresa, vamos dizimar Israel. Quando os árabes, os egípcios, os árabes, os iraquianos, a Síria, prepararam um ataque contra Israel, as tropas de Israel precisariam de 3 dias para se reagrupar. 1.000, se eu tiver errado, pesquisa, 1.400 homens, 1.400 homens derrotaram um exército de 1,2 milhões de pessoas. Amém, irmãos? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Que vitória! Mas sabe o que é? Nós somos lógicos. Isso é impossível acontecer. É impossível para mim, mas para o meu Deus. E Deus deu vitória ao seu povo. Agora, o que eu quero dizer para nós nessa noite? Que eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim também. O que eu quero dizer para nós nessa noite? É que o Deus que fez todas essas façanhas, o Deus que trouxe todo esse livramento para o seu povo, não deixou de ser Deus. Ele continua trazendo o livramento para o seu povo, e eu e você fazemos parte deste povo, e o Senhor Yeshua HaMashiach tem cuidado de nos guardar, de nos libertar e de nos dar a vitória sobre os nossos inimigos, seja ele do tamanho que for. Amém. Você pode dar uma palma, bater uma palma no Senhor? Queridos, saiamos da aguinha com açúcar, saiamos da escolinha bíblica para as criancinhas. Nós somos adultos e é hora da gente comer comida sólida. Quem lembra essa imagem? Zaqueu. E agora eu quero bem simplesinho. Zaqueu. O que a Bíblia diz? E tendo Yeshua entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um varão chamado Zaqueu, e era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Yeshua, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Yeshua chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Yeshua salva. Yeshua salva. Fala aí. Yeshua salva. Irmãos, Zaqueu era publicano, chefe dos ladrões. Isso é que a história diz. Que eles cobravam um pouco a mais do que deveria, né? E ele, como sendo chefe, se os outros roubavam, era chefe dos ladrões. E outra coisa que é importante dizer: Zaqueu era um homem de baixa estatura. Outra coisa que é importante dizer: Zaqueu desejou ver Jesus. Mas sabe que no coração de Zaqueu o que acontecia? Vou dar um exemplo muito claro: é como a seleção brasileira. O pessoal sobe na árvore, o pessoal sobe no gradil, o pessoal faz vigília na porta do hotel para ver o Neymar passar. Só que o Neymar não dá nem bola o pessoal, porque está dentro do ônibus. E Zaqueu, irmãos, pensou da mesma forma: eu vou subir na árvore e vou ver Yeshua passar. Eu sou baixinho. Outra coisa, ele vai passar, eu vou chegar para o Gustavo e dizer: ô Gustavo, sabe o dia que Yeshua passou? Eu subi na árvore e vi ele passar. A diferença é que quem estava passando não era o Neymar, era Yeshua. Vocês estão me entendendo, irmãos? A diferença é que quem estava passando não era o Neymar, era Yeshua. E Yeshua, quando passa, não passa
sem ter o cuidado de te olhar. Yeshua, quando passa, ele não passa como uma celebridade, mas ele passa como Rei, Senhor e Salvador. E ele passa olhando para você, e ele passa interessado em você, ele passa interessado na sua atitude. E você pode dizer como Zaqueu: eu sou pequeno, eu sou baixinho, eu posso até ser rico, mas eu não tenho estatura, eu não tenho nível para ver Yeshua, eu não tenho estatura para estar aos pés de Yeshua, então eu tenho que subir em algum lugar para estar no mesmo nível. E Yeshua diz assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ceiar com você, porque hoje me convém ter comunhão com você, Zaqueu. E a atitude, irmãos, se converter não é levantar a mãozinha e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Isso, queridos, é coisa de brasileiro. Mas se converter é a atitude de Zaqueu: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu me comprometo a repor 3 vezes mais. Converter é mudar de vida, converter é mudar de rumo, converter é tomar atitude, converter é estar diante do Mestre e dizer: Senhor, até aqui eu me comportei como um ladrão, mas de hoje em diante eu prometo restituir todos aqueles aos quais eu levei. E Yeshua traz salvação, porque embora Zaqueu imaginasse que ele era uma pessoa insignificante, por mais insignificante que eu e que você sejamos, e Yeshua olha para nós e diz: Antônio, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa, hoje me convém salvar a sua vida, hoje me convém ceiar com você. E por isso que a palavra diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você pode dar glória? E agora onde estamos? Agora tem que ir rápido, porque já me deram o sinal ali. Nós estamos em 2014, está acontecendo um evento mundial no nosso país. Hoje, domingo, nesse momento, estamos no culto, ouvindo a palavra vinda de Yeshua para a edificação das nossas vidas, certo? Amém. Certo? 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 Amém. Apenas um toque. Apenas um toque. Ora, certa mulher, Yeshua cura, Yeshua salva, Yeshua cura. Certa mulher que havia 12 anos padecia de hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Yeshua, de Jesus, veio, é a mesma coisa, veio por trás, entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar as vestes, ficaria curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e, sentindo no corpo estar curado do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si que saía dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, aterrorizada e trêmula, consciente que nela havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Marcos 5, 25, 34. E Yeshua cura. Essa mulher precisava romper com algumas situações. Primeiro, irmãs, não é incômodo aquele período, né, que toda mulher tem durante o mês. Não é uma coisa muito incômoda? Não é, irmãs? Com todo o respeito que eu tenho a vocês, não é incômodo. Eu sei que ela em casa olha para cá, não olha para mim não. Então é incômodo. Agora imagina 12 anos sofrendo de uma hemorragia, 12 anos com aquele incômodo, não tinha os recursos que nós temos hoje para higienização. Imagina essa mulher afastada da sociedade, essa mulher distante, todo mundo queria distância dela, uma região muito quente, uma região muito calor, muito seca, e aquela situação toda.
e aquela mulher então ouviu falar que Yeshua curava. Mas ela, para poder ser curada, ela precisava romper com algumas coisas. E sabe o que essa mulher precisava fazer? Ela precisava romper com a multidão. Essa mulher precisava romper com a multidão. E aí, eu imagino que essa mulher, quando ouve que Yeshua estava vindo, essa mulher começa então a romper com a multidão, e ela começa a dizer: dá licença, oh, me ajuda, oh, desculpa, eu pisei no seu pé, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E o mestre estava passando, e ela: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Então, quando a Bíblia diz o seguinte, que quando ela chegou, ela tocou no tzitzit. Tzitzit é aquelas cordinhas do talite. Então ela toca no tzitzit e é curada imediatamente. Irmãos, glória a Deus. A mulher tocou nas cordinhas do tzitzit, ela tocou nas cordinhas do talite e ela foi curada. E eu tenho que ser rápido, mas eu quero dizer para a igreja nessa noite: quando você rompe com a multidão, você vai de encontro ao mestre. E quando você toca no mestre, ele diz: de mim sai o poder. Amém. E você recebe imediatamente a cura. Já pensou se fosse hoje? Jesus vai curar. Eu vou rapidinho, só falo mais uma. Jesus vai curar. Jesus essa noite vai libertar. Jesus nessa noite vai fazer uma obra maravilhosa. Eu estou só parafraseando. Jesus vai fazer acontecer. Por favor, pega o seu envelope, põe uma oferta aí, levanta a sua mão, porque Jesus vai fazer. Não é assim que acontece hoje? É ou não é, irmãos? É ou não é? Pega o seu envelope, levanta a sua oferta. Eu vou pegar a água que eu trouxe de Israel e vou jogar no Cese e Jesus vai curar. Eu vou trazer o óleo ungido que eu trouxe lá do Monte Sinai, eu vou jogar no Cese e Jesus vai curar, e Yeshua vai curar. E a dona uma, a dona dos põe no envelope aí, levanta, põe no envelope aí, quanto você vai pôr? 500, 1000, 100, como? Põe aí o que Deus vai fazer. Estou certo ou estou errado? Mas essa mulher rompeu com a multidão, rompeu com os obstáculos, tirou força na fraqueza. Meus irmãos, nós precisamos tirar força na fraqueza, sabe? Rompeu com a multidão, rompeu com o obstáculo, foi lá e tocou nas berolinhas, tocou nas tirinhas do talite, e imediatamente ela foi curada, porque onde o talite estava nos ombros do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, aquele que salva, aquele que cura. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar. Oh, amém. Para onde nós vamos? Amém? Para onde nós vamos, irmãos? Tem muita gente que está na igreja e não sabe para onde vai. Alguém sabe para onde nós vamos? Não precisa responder, não. Eu vou dar uma resposta assim, não teológica. Não interessa para onde eu vou. Se eu estiver com Yeshua, aonde eu estiver, eu estou também. O que vocês acham da minha resposta não teológica? Não interessa para onde eu vou. Se eu estou com Yeshua, eu estou numa boa. Eu estou na bênção. Eu estou no céu, eu estou na terra, eu estou vivo eternamente. Mas se eu estou com Yeshua, não interessa para onde eu vou. Agora eu fico teologizando, eu não quero teologizar hoje não. Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida e na sua vida também. Amém? Lógico, queridos, que é aquilo que eu disse aqui, eu trouxe história, estudar é importante, conhecer é importante, mas nesse momento, o que eu preciso, o que eu quero e o que eu desejo, é que Deus age nas nossas vidas. Para onde eu vou? Depois que eu morrer, não interessa, se eu estiver com Yeshua, é onde eu estiver, eu estou também. Né? Se a gente for entrar no detalhe, é outra história, é ter briga, vamos estudar, né? Vamos vir quinta-feira, né? Vamos estudar, é outra história. Teologia, Bíblia, conhecimento. Mas hoje, a palavra que eu tenho é essa.
eu estando com Yeshua, eu estando com o Senhor, eu estou numa boa, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou livre, eu estou salvo. E aí, deixa eu te falar uma coisa também interessante essa noite. Eu vi essa semana um rabino dizer o seguinte: ser cristão é ser inteligente. Ser cristão, eu digo, aceitar a Yeshua é ser inteligente. E ele contava o seguinte: eu sou engenheiro, trabalhei numa empresa, ele dizendo, eu sou engenheiro, trabalhei numa empresa na Alemanha e fui promovido porque eu desenvolvi um trabalho na empresa, e aí o diretor dessa empresa, alemão, me convidou para almoçar junto com ele, lá no último andar, etc, etc. E esse diretor, os alemães, segundo o rabino, ele disse: os alemães, não adianta você chegar para ele e dizer, Jesus salva, Jesus cura, Jesus é maravilhoso. Eu falo, deixa de ser ignorante, isso é coisa para gente ignorante. É assim que eles tratam. E aí ele disse, o diretor então disse o seguinte: ora, você é muito inteligente, você reduziu o custo da nossa empresa em milhões de dólares, mas uma coisa eu não gostei. Ele falou: o que o senhor não gostou? Que você é evangélico, você é crente, você professa a fé em Jesus. Ele falou: pois é, realmente eu sou crente, eu professo a fé em Jesus. Mas é o que você me diz? A morte não existe, morreu, acabou. Ele falou: olha, o negócio. Aí ele parou, pensou: Deus, me ajuda, porque como é que eu dou uma resposta para esse homem? Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, ser cristão é um ato de inteligência. Porque vamos dizer o seguinte: eu creio que você salva, você não crê. Então vamos dizer que a gente morre. Estou indo rápido para a gente poder. Vamos dizer que a gente morre. E vamos dizer que a gente morre, chega lá, realmente não existe nada, morreu, acabou, e acabou, morreu, acabou. Então você está certo, eu estou errado, dancei, acabou para mim, acabou para você. Mas vamos dizer que eu e você morremos, e chega lá, a salvação existe, e tudo aquilo que eu creio é verdade. Eu morri crendo, me dei bem, sou inteligente. Você se lascou aqui e se lascou lá também. Então, a gente pensa que ser cristão, ser evangélico, ler a Bíblia, alguns anos atrás era para gente ralé, gente pobre, gente ignorante, gente que não tem cultura. Era assim que os evangélicos eram vistos no Brasil de alguns anos atrás. Mas hoje nós temos evangélicos doutores, nós temos evangélicos cientistas, nós temos evangélicos, e aqui na igreja mesmo, se você der uma peneirada aqui, você vai ver que tem advogados, tecnólogos, músicos, MBA. Sabe por quê? Porque o nosso Deus preza pelo melhor, porque Ele é o melhor. Então para onde vamos? Nós vamos para o casamento. E a terceira coisa que eu falei, que eu sei, é bem simples: Yeshua salva, Yeshua cura, Yeshua dá o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Não vos deixarei órfãos. Não vou entrar no detalhe do Espírito Santo, que é uma coisa para estudar. Não vos deixarei órfãos. Se eu não vos deixar órfãos, é porque eu sou pai. Concordam comigo? Não vos deixarei órfão. Eu só posso ser órfão de pai e de mãe. Correto? E Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Amém. Ele vive. Amém. E porque Ele vive, eu posso crer no mundo. Glória a Deus. Você pode crer? Amém. Você pode crer, não é? Amém. Eu peguei o trechinho do canto, né? Ele vive. E porque Ele vive,
eu posso crer amanhã. E o Espírito do Santo é aquele que nos guarda, que nos dá força e é o selo da promessa. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei abandonados, não vos deixarei titubeando aí pelo mundo, mas onde eu estiver, vós estejais também. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Bom, amém, irmãos? Glória a Deus. Qual é o resultado dessa história toda? Qual o resultado disso? Restoration now, restauração agora. Amém? Amém. Jesus salva. Amém. Jesus cura. Amém. Jesus dá o Espírito Santo. Amém. E vocês hão de ver os estádios cheios com os nossos irmãos adorando a Deus. Amém. Por causa que entenderam essa palavra da restauração da igreja e foram restaurados, uma igreja restaurada, uma igreja edificada, uma igreja que adora, uma igreja que traz os céus. Amém. O resultado da restauração da igreja é uma nova vida. Amém. É uma nova vida. Uma igreja restaurada é uma igreja nova, é uma igreja animada, é uma igreja que vibra, é uma igreja que bendiz o nome do Senhor, é uma igreja que faz barulho, é uma igreja que agita, é uma igreja que o povo vem para cá, ó. É o Daniel que fala assim, irmãos, agora eu vou pegar o modelo do Daniel. Sabe como é que a gente tem que vir para a igreja no Shabat? Sabe? No Shabat, no domingo, mas principalmente no Shabat, que é o dia do Senhor, é como o pastor Daniel. Aonde você está indo, meu colega? Ô prezado? Eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para o Shabat. Eu estou indo. E quem te ensinou a ir para a igreja assim? Foi um pastor lá chamado pastor Daniel. Foi ele que me ensinou a ir para a igreja assim. E o que você vai fazer na minha igreja? Eu vou dar glória a Deus. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou me curvar diante do Mashiach. Eu vou bendizer o nome do Senhor. Mas por que você vai fazer isso? Sabe, porque durante anos Ele guardou os meus irmãos, Ele guardou o povo dele, Ele livrou o povo dele de várias batalhas. E houve batalhas que nenhum israelense se tomou ao fim da espada, porque Deus era com ele. E sabe o que mais? Ele salva, Ele cura, eu já não tenho idade mais, Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos, por favor, louvor. Enquanto toca esse louvor, sabe, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem pra cá, sabe, abraça seu irmão, vem pra cá, vem, pastor, por favor. Vem pra cá, vamos orar juntos. Uma nova história Deus tem para nós. Deus tem
Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a gente